Então eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, nos Salmos de número 51, e nós vamos ler apenas aqui alguns textos. Olha o que diz o verso 1 do Salmo de número 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo de alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me expulsas da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me. Com o espírito pronto a obedecer, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. E o versículo de número 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Amém? Então esse assunto é um assunto muito pertinente para os nossos dias, muito importante para a nossa geração, porque se queremos um avivamento como tanto pedimos, precisamos entender que antes desse avivamento é preciso acontecer algo muito mais até importante do que esse avivamento. Isso se chama arrependimento. Nunca aconteceu um avivamento sem antes acontecer um arrependimento. Porque antes de Deus nos avivarmos, Ele quer nos fazer entender quem somos. E eu preciso que você entenda isso, porque esse assunto chamado arrependimento é o start de uma vida ativa com Cristo. Se não tiver arrependimento, não tem como eu viver uma vida ativa com Cristo. Ele é o início, ele é o start. Não existe um cristianismo verdadeiro sem arrependimento. Eu poderia usar vários textos bíblicos para afirmar isso para vocês, mas eu quero usar aqui um versículo que é muito utilizado no Novo Testamento, que está em Mateus, no capítulo de número 3. E no versículo de número 1 que diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista começa o seu ministério pregando sobre o arrependimento, porque é muito importante nós entendermos isso. E por que o homem precisa se arrepender? Não apenas João Batista começa o seu ministério pregando sobre arrependimento, mas Jesus também começa. Em Mateus, no capítulo de número 4, versículo de número 17, a Bíblia vai dizer que Jesus falou: e daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então não apenas João Batista, mas Jesus inicia a sua caminhada pregando sobre arrependimento. Perceba que Jesus não começa falando: eu quero avivar vocês. Jesus não começa falando: eu quero me relacionar com vocês. Primeiro ele começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque ninguém consegue ser alcançado pelo reino de Deus se não se arrepender. Tá, pastor? Mas e aí, como é que é esse negócio de se arrepender? Porque o início de tudo está em se arrepender. Porque precisamos ter a consciência de quem nós somos. E quem nós somos?
Eu posso dizer para você quem você é? Você não é o espelho, você não é o ouro puro de Ofir, você não é essa melosidade que algumas pessoas ficam dizendo pra gente que a gente é. Não, você não é isso. Sabe quem você é? Você é um pecador condenado ao inferno. É isso que você é. É isso que eu sou. Eu sou um pecador condenado ao inferno. E você também é um pecador condenado ao inferno. E é por isso que você precisa de arrependimento. Porque quando nós entendemos na nossa consciência quem somos, logo nós vamos entender que, se somos pecadores condenados ao inferno, eu preciso de alguém para me remir, para me salvar dessa condenação. Você está entendendo? Então, quando Jesus ele chega pregando e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu está chegando, ele estava dizendo: olha, vocês estavam condenados ao inferno, porém estou eu aqui dando a vocês uma oportunidade de serem salvos. Você entende isso? Então, quando eu entendo quem eu sou, e eu repito de novo, você não é essa coisa melosa que os louvores e que alguém diz que você é, porque isso massageia o ego. Sabe quem você é? Diga para o irmão que está do seu lado aí: você é um pecador, cara. Eu preciso que você chegue a essa consciência hoje. Eu preciso que você entenda isso hoje. Porque entendendo isso, nós vamos partir para o próximo passo. Então vamos entender o que é ser um pecador. Romanos, no capítulo de número 5, versículo de número 12, a Bíblia vai dizer assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então o texto de Romanos, no capítulo 5, versículo de número 12, vai afirmar que o pecado entrou no mundo. Agora eu faço uma pergunta para você: o pecado, ele surgiu no Éden, ou ele já existia antes do Éden? Responda para mim aí. Existia antes. Mais alguém acha que existia antes? O pecado, ele foi inaugurado quando Adão comeu a fruta, ou ele existia antes de Adão comer a fruta? Fala aí para mim. O pecado existia antes de Adão comer a fruta. Sabe por quê? Porque o pecado foi inaugurado no céu. Por quem? Por Lúcifer. Lúcifer inaugura o pecado no céu e é expulso. Quando Deus cria Adão, ele cria Adão para ser perfeito e coloca Adão no jardim, lugar de intimidade, lugar de relacionamento. E quando Adão peca e come o fruto proibido, ele abriu legalidade, ele abriu brecha para quê? Para o pecado entrar no mundo. Então, antes de Adão desobedecer, ele não tinha pecado, sim ou não? Quando ele desobedece, o pecado entra. E o versículo que nós lemos em Romanos, no capítulo de número 12, vai dizer, no capítulo de número 5, versículo de número 12, vai afirmar isso. O pecado entrou no mundo. E quando o pecado entra no mundo, ele amaldiçoa Adão. Adão é amaldiçoado pelo pecado. E logo, toda a sua descendência, preste atenção nisso, toda a sua descendência herda essa natureza pecaminosa. Então todos que nasceram a partir de Adão se tornaram pecadores por herança. Tem alguém que nasceu antes de Adão aqui? Dá um glória a Deus aí. Então deixa eu dizer isso para você de novo: você é um pecador, cara. Então nós, pelo fato de Adão deixar o pecado entrar, nós herdamos essa natureza pecaminosa. E eu quero dizer para você o que significa pecado aqui. Atente aí para mim, por favor. Em hebraico, a palavra pecado se pronuncia shatat, que quer dizer errar o alvo ou mudar de direção. Em grego, é amartia, que significa sair da rota. Em latim, se pronuncia peccare, que em seu uso primitivo significa pisar em falso ou cair. Isso pode-se dizer que a raiz do pecado existe em dois fatores. Primeiro, errar o alvo. Segundo, pisar em falso, nos caminhos da virtude que Deus trilhou para nós. Então, pecado
não se resume naquilo que nós entendemos hoje como pecado. E a gente acha que pecado é só adulterar, só prostituir, só fazer isso ou aquilo. Na sua raiz, a palavra pecado significa errar o alvo, errar a direção. Então logo eu entendo que se eu estou fora da direção que Deus estabeleceu para mim, logo eu estou em pecado. Perceba uma coisa, não tem como fugir do pecado, escute isso. Porque o pecado ele está incluído no meu pensamento, na minha fala e nas minhas ações. Diga assim comigo, no meu pensamento, na minha fala e nas minhas ações. Então não tem como eu falar que eu não peco, porque a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós somos pecadores por herança, desde do porteiro da igreja até eu que estou pregando aqui, nós somos pecadores. Nós somos pessoas que fomos condenados ao inferno, sim. E por isso, por causa de Adão, nós herdamos essa natureza. Então, todas as vezes que eu erro o alvo, isso significa que eu estou em pecado. Isso significa que essa natureza que me puxa para o erro está me dominando. Então olhe isso. O homem sempre vai errar o alvo. Todos os homens vão ser tendenciosos a errar o alvo. Por quê? Porque o pecado está em nós. E deixa eu dar uma bela notícia para você. O pecado ele está enraizado dentro de você. Então, nós somos tendenciosos a errar o alvo. Como assim? Põe uma balança. Logo nessa balança sempre vai pesar para o quê? Para o pecado. Paulo vai afirmar isso e ele vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero esse faço. Ele estava dizendo: o pecado tenta me dominar, mas eu estou lutando contra ele. Porque isso é normal, isso faz parte da natureza humana. Então eu sempre vou ser tendencioso a errar o alvo. Então Adão permitiu que o pecado entrasse pelo fruto, e isso nos gerou um grande problema. E a Bíblia vai dizer assim, que o primeiro Adão, ele tirou as coisas do seu devido lugar. Mas o segundo Adão colocou as coisas no seu devido lugar. Então, para você entender que você é um pecador, eu quero bem frisar isso para você, eu quero que você entenda isso com clareza, porque quando o pecado ele entra, ele ocasiona um grande problema. E esse problema é ocasionado como? A separação do homem com Deus. Então o homem ele é separado de Deus através de Adão. Então quando eu nasci da minha mãe, eu já nasci separado de Deus. Então a minha luta nesta terra é para quê? Para me chegar a Ele. A minha luta como um cristão é para me achegar ao Senhor. Porque logo eu herdei essa natureza pecaminosa. Então eu estou condenado ao inferno e eu estou tendencioso ao errado. Agora diga para mim, você é ou não é tendencioso a fazer as coisas erradas? Sim ou não? O que mais pesa para você? É fazer o certo ou o errado? Fazer o certo a gente faz com esforço, mas o errado a gente faz de boa. Sim ou não? Por quê? Porque nós temos essa tendência ao erro. Então, quando nós herdamos isso de Adão, nós nascemos separados de Deus. Nós somos separados de Deus. E eu posso afirmar até com mais veemência, nós apenas não estamos separados de Deus. Nós também somos inimigos de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Porque eu gosto de fazer essa analogia. Adão antes de pecar, e isso eu trago para vocês aqui. Adão antes de pecar, ele estava frente a frente com Deus. Ele estava em um relacionamento íntimo com o Pai. Quando Adão peca, ele erra o alvo. Então ele vira as costas para Deus. Você entende que pecar é errar o alvo?
Então quando ele peca, ele vira as costas para Deus. Agora imagina comigo, Deus entrando no jardim, dizendo: Adão, onde tu estás? E ele estava escondido, por quê? Porque ele havia virado as costas para ele. Então errar o alvo é virar as costas para Deus. E é possível que você esteja aqui hoje nesse lugar, com as costas viradas para Deus. Então você precisa se arrepender daquilo que te faz ser incoerente com Deus. Você precisa virar as costas. Você precisa entender que você está aqui e talvez você está com as costas viradas para o teu Criador. E eu preciso me prender a esse esboço rapidamente. Me dá um pouco da sua atenção, porque eu preciso que você entenda isso. Porque logo eu entendo que o homem sempre vai ser tendencioso através das suas atitudes que vêm de dentro para fora. As suas atitudes pecaminosas, elas não vêm de fora para dentro, elas vêm de dentro para fora. Ela vem como pensamentos. E eu vou ditar alguns aqui, talvez a ira, o egoísmo, o egocentrismo, as divisões, o adultério, as facções e muitos outros que nascem dentro de você. O pecado, ele nasce dentro de você. Entenda uma coisa, ele nasce aqui, porque ele está aqui. E a Bíblia vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Isso está em Mateus, no capítulo de número 15, versículo de número 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Por quê? Porque vem de dentro. Você está entendendo isso? Então, eu entendo que o pecado está em mim, ele mora em mim. Eu preciso entender isso, cara. Ele mora em mim, ele faz parte de mim. E eu vou lutar contra ele enquanto eu estiver nessa terra. Eu tenho que entender isso. O pecado mora em mim. Você entende isso? Então logo, se eu entendo que o pecado mora em mim, eu preciso de uma transformação. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então a intenção de Cristo é te tocar dentro de você. Cristo quer tocar dentro de você. Ele quer organizar aquilo que saiu do lugar no Éden. Porque Cristo nos deu uma nova oportunidade através do seu sacrifício. E através do seu sacrifício, em Romanos 5,17 ele vai dizer: pois pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio desse. Muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem. Quem é esse homem? Jesus Cristo. Então entenda que a solução do pecado é Cristo. Você entende isso, cara? A solução do pecado é Ele. Então Ele quer te tocar dentro de você. Ele quer mexer dentro de você nessa noite. Deixa eu dizer algo para você e não fique triste. Ele não veio apagar, Ele não veio tirar, melhor dizendo, o pecado de você. Porque isso só vai acontecer naquele dia. Mas sabe o que Ele veio fazer? Te ajudar a vencer o pecado. Eu quero que você entenda isso, que você estava entregue ao pecado, mas Cristo quer ajudar você a vencer ele. Então qual é a diferença de quem está aqui dentro e de quem está lá fora? É porque o pecador lá de fora gosta do seu pecado, e o pecador daqui de dentro odeia o seu pecado. Sabe qual é a diferença daqueles que estão nesse momento no baile funk, nas boates, curtindo uma bebida, curtindo uma gata, curtindo um garotão? Sabe qual é a diferença deles e para você que está aqui? É porque eles estão gostando, eles gostam de viver nessa prática, e você não, você talvez já foi até levado para essa prática. Talvez você que está aqui até vive em uma prática que você sabe que é pecaminosa, mas você bate no peito e diz: eu não vou me deixar ser vencido por esse pecado. Uou!
Então qual é o problema da nossa geração? É que ela está sendo levada pelo pecado. É que ela gosta do pecado. Mas essa noite eu quero imprimir algo dentro de você. Eu quero dizer que você é pecador. Eu quero dizer que você está condenado ao inferno. Mas eu quero dizer também para você que através de Cristo Ele te dá a oportunidade de viver nele, de voltar para o Éden, lugar de intimidade. Essa noite eu acredito que muitos que estavam de costas para Deus se converterão. Se converterão para quê? Para voltar-se de novo para Ele. E deixa eu dizer algo para você. É possível que você esteja aqui nessa noite, frequentando os cultos e esteja de costa para Ele. É possível que você esteja todas as semanas batendo seu ponto, seu cartão, todos os meses no culto up, mas você está de costas viradas para Ele. E sabe qual é o interesse de Deus nessa noite? É fazer você entrar em um profundo arrependimento. Porque transformando você de dentro para fora, você será justificado. Você será purificado nessa noite. E quando eu me arrependo, eu mudo a minha rota. Porque o que é arrependimento? É conversão. Então quando eu me arrependo, eu me converto. E o que é conversão? É alguém que está indo em uma direção e ele se converte, ele converte a rota e volta de novo para o caminho de onde ele estava indo. Entenda isso, que você tinha errado o alvo. Cristo está ali. Você virou as costas e estava indo em um sentido contrário a Ele. Mas através de uma mensagem de arrependimento, você vai converter o seu caminho e vai voltar de volta para Ele. Você vai fazer um retorno e voltar para Ele novamente. Você vai voltar e olhar nos seus olhos novamente. Você vai voltar e acariciá-lo novamente. Você vai voltar e abraçá-lo novamente. Você vai voltar e ser tocado por Ele novamente. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Sim, Senhor. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Sim, Senhor. Se você estiver aqui, sim, eu Senhor. sei, eu venço o pecado. Sim, Senhor. Então enche-me de ti, até que não haja sim, mais Senhor. espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Deixa eu dizer algo forte para você aqui. Nenhuma bajulação vai curar uma consciência má. Porque às vezes a gente quer curar o pecado das pessoas bajulando ela. Vem cá e tá. Nenhuma bajulação vai curar uma consciência má. Sabe o que cura uma consciência má? Pessoas, para serem transformadas, elas precisam ser confrontadas. Você entende isso? Então nenhuma bajulação vai curar uma consciência má. Pessoas que precisam ser curadas, elas têm que ser confrontadas do seu pecado. Você precisa entender quem você é. Entenda uma coisa, o arrependimento no grego se pronuncia metanoia, que tem no seu significado mudança de mente, mudança de pensamentos, de direção. E essas mudanças, elas vão refletir nas minhas atitudes. Quando pessoas se arrependem dos seus pecados, elas se voltam para Deus. Então a palavra arrependimento significa mudança de mente, mudança de direção. Então se você vem aos cultos, se você vem às reuniões, você chora, você dá glória a Deus, você fala em línguas, mas a sua vida não muda, você não está se arrependendo. E hoje a realidade da nossa igreja é essa. Meu Deus. A maioria das igrejas hoje, nós promovemos muito movimento e pouco arrependimento.
E esquecemos que não é um movimento que vai trazer um avivamento, mas sim um arrependimento que vai trazer um avivamento. E eu estou muito animado com isso, porque eu estou acreditando, e eu sempre vou acreditar em um avivamento genuíno, porque a mensagem na nossa boca precisa ser: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. De mim, eu quero ser a sua casa. Então, se você quer ser a geração do avivamento, arrependa-se. Não é a nossa movimentação que vai gerar avivamento, mas é o tamanho do meu arrependimento. Então a geração do avivamento é a geração do arrependimento. Aleluia. O Brasil precisa escutar isso. Aleluia. As nações precisam ouvir isso. As cidades do Brasil, as cidades de São Paulo, os estados do Brasil precisam ouvir isso. Nós precisamos entender que não é a nossa movimentação, mas é o tamanho da nossa disponibilidade em nos arrepender através do Espírito. Então deixa eu dizer algo para você. Hoje há uma convocação, quem sabe no céu. Uma convocação chamando aqueles que estão disponíveis a viver uma vida arrependida. Talvez você veio aqui ouvir uma palavra, e essa palavra não está de acordo com aquilo que você queria ouvir. Mas deixa eu dizer isso para você. Você veio aqui, não veio ouvir o que você quer, você veio ouvir o que você precisa. Então eu faço uma convocação aqui para você. Você quer ser a geração do avivamento? Entenda que você precisa primeiro se arrepender dos seus pecados e entender o que Cristo fez por você naquela cruz. Agora você entende quem você é? Diga para o irmão aí que está do seu lado, diga: eu sou um pecador. Estou ferradinho da Silva. Mas o sacrifício dele me alcançou. Diga para o irmão que está do seu lado: o sacrifício dele me alcançou. Para acontecer o arrependimento, a pessoa precisa entender que ela é totalmente pecadora. Eu já disse isso. Quando ela percebe isso pela palavra, com a atuação do Espírito Santo, uma tristeza é gerada no seu interior. Então hoje eu vou sair daqui desse culto satisfeito quando eu perceber que vocês estão tristes aí. E eu estou vendo na cara de alguns aqui essa tristeza. Eu não quero que você saia daqui dizendo: uau, esse foi o melhor culto do UP. Não, eu quero que você saia daqui triste. Sabe por quê? Porque lá vai em 1 Coríntios, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 9. Se você quiser ler, se você quiser abrir, se você quiser anotar, pegue aí e leia comigo isso. 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo de número 9. Olha o que é que diz aí esse versículo. Versículo de número 9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Uau! Então eu quero que você saia daqui triste hoje. Quero que você sinta dor hoje aqui nesse lugar. Quero que você seja curado aqui nesse lugar. Eu quero que você saia daqui com uma dor no seu peito, dizendo: ah, que pecador eu sou e como eu necessito de Cristo. Eu quero que você saia daqui dizendo: eu sou um pecador de um grau master. Jesus, e eu preciso dele. Pode me amar. Você entende como que você precisa dele? Pode me usar. Você entende por que você precisa dele? Sabe, você não precisa das suas melhores amizades, você não precisa de seguidores no Instagram, você não precisa de um carro novo da hora rebaixado, você não precisa usar as melhores roupas de marca, você não precisa parecer aquilo que você não tem, você não precisa
expor para as pessoas aquilo que você não é. Não, você não precisa disso. A única pessoa que você precisa é de Cristo Jesus. Ele é o único que você precisa. Cara, eu choro, eu não aguento. Eu não aguento. Porque esse amor me constrange. Esse negócio me constrange, é um negócio que mexe comigo aqui dentro. Então, a tristeza que é gerada por Deus é para o arrependimento. E é dessa forma que você entende quem você é. Um destituído da glória, mas que pode ser resgatado para ela de novo. Você é um destituído da glória, mas você pode ser resgatada para ela de novo. Vou falar de novo, que é porque eu quero que isso fique memorizado dentro de você, imprimido dentro de você. Você é um destituído da glória. Romanos afirma isso no capítulo de número 5. Mas você pode ser restaurado nela novamente. E aí essa mensagem já não é mais para todo mundo, já é para os escolhidos. Porque todo escolhido vai ansiar pela glória de Deus. Todo escolhido vai clamar pela glória de Deus. E é isso que me faz vencer o pecado. Porque mesmo que eu esteja no mais profundo do abismo, alguma coisa me traz de volta. Mesmo que eu esteja nas práticas pecaminosas, parece que uma força maior me arrebata para Ele novamente. Alguém me encontra na rua e fala dele. Eu estou passando alguma coisa lá no meu celular e alguma coisa cai nele. Existe um desejo que clama dentro de nós, e é o desejo de voltar ao Éden, ao lugar de intimidade. Então se eu sou um destituído da glória, eu posso ser restaurado nela novamente. E como que eu vou fazer isso, pastor? Através do arrependimento. Então a diferença de um pecador e de um pecador que se converte, é porque o pecador já disse isso aqui no outro up. O pecador, ele gosta do que ele faz. Mas o pecador convertido não, ele luta, ele se torna inimigo do seu pecado. E mesmo que ele pise fora, ele vai retornar, porque ele não aceita ser dominado por aquele pecado. Existe um clamor dentro de mim, eu quero liberar isso sobre você. Não deixe que o pecado o domine. Aleluia! Em Deus! Não permita que o pecado se torne o Senhor da sua vida. Não permita que o pecado tome conta do seu pensamento, das suas intenções e das suas escolhas e dos seus instintos. Existe um Senhor, um Deus chamado Jesus Cristo, e Ele quer ser o Senhor da nossa vida, Ele quer ser o Senhor da nossa história, Ele quer dominar a minha vida e a sua pelo Espírito. Você entende isso? Você está entendendo isso? Então amanhã, quando você levantar, o Adão pecaminoso vai querer sair de dentro de você. Amanhã, quando você não estiver com essa galera em um ambiente de glória como esse, quando você estiver lá solitário, sozinho, o Adão pecaminoso vai querer saltar de dentro de você. E qual é a resposta que você vai dar para ele? Qual é a resposta que você vai dar para ele? Eu quero pecado ou eu quero a glória? Eu quero pecado ou eu quero a presença? Eu quero pecado ou eu quero... E se eu cair, pastor, no pecado? Aí eu tenho o poder de me arrepender e ser restituído novamente.
E no Salmo de número 51 eu quero expor aqui alguns versos com você, para que você entenda perfeitamente como desenvolver um arrependimento pelo Espírito. E eu finalizo isso. Porque no verso 1 que nós lemos, ele vai dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. No verso 1 ele entende que o Senhor é misericordioso e pode perdoá-lo. Então não importa o tamanho do seu pecado, não importa se é a pornografia, não importa, sabe, se é distúrbios sexuais, não importa se seja lá o que for. Mas no Salmo de número 51, versículo de número 1, Davi entendeu que o Senhor é misericordioso e pode perdoá-lo. No verso 2, ele afirma: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ele afirma que existia uma culpa que precisava ser retirada dele. Ele reconhece que precisava ser purificado. No verso 3 ele diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre me perseguindo. O pecado não saiu dele. No 3 ele diz isso. Ele reconhece que seus pecados, ele reconhece os seus pecados. Pois o reconhecimento é um passo importante. Então ele entende que é pecador. Ele entende que havia cometido um pecado grave, porque Davi escreve esse salmo logo depois do profeta ter encostado ele na parede, porque ele tinha engravidado a mulher do seu soldado e havia matado ele. E Davi estava escondendo o seu pecado debaixo dos panos. E quando o profeta vem e o confronta, ele é encontrado pela sua dificuldade. E ele vai dizer, no versículo 3, eu sou um pecador, eu reconheço que as minhas transgressões e o meu pecado está me perseguindo, ele me persegue, não tem como me livrar dele. No verso 4 ele diz o seguinte: contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a minha sentença. Ele afirma ter pecado contra Deus e que era consciente daquilo que ele tinha feito. Você é consciente daquilo que você anda praticando, daquilo que você anda errando o alvo? Eu quero confrontar você aqui nessa noite. No verso de número 5, ele diz: sei que sou pecador desde que nasci. Isso é interessante, porque ele diz que ele reconhece que o pecado estava dentro dele. E ele diz: desde quando eu nasci, esse pecado me acompanha. Não tem como me livrar dele. No verso 6 ele diz: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração ensina-me a sabedoria. Olha o que o verso 6 está afirmando. Ele afirma que tudo o que Deus quer é verdade. Então olha para o teu irmão e diga: tudo o que Deus quer é verdade. Deus não procura pessoas ideais, Ele procura pessoas reais. Deus não quer alguém santarrão demais. Deus quer pessoas que entendam as suas debilidades e reconhecem quem são. Entenda isso. Deus quer verdade de você, então pelo amor de Deus, seja verdadeiro com Deus. Porque você pode enganar o pastor, enganar a mamãe, enganar o papai, enganar a amiga, mas ele você não engana. Então seja verdadeiro com Ele. Seja real com Ele. Ele te chama para chegar mais perto dele essa noite. Seja real com Ele, cara. E o pecado está sempre à minha porta. Eu tô vendo algumas carinhas de triste aqui. Eu quero que vocês fiquem tristes mesmo. Pecar é que eu faço de melhor, mas eu não quero mais ser assim. Então clamo do fundo do abismo da minha existência: Jesus, me ajuda e tem misericórdia de mim. E tem misericórdia de mim. E tem misericórdia de mim.
No 7 ele diz: purifica-me, e ficarei mais puro e mais branco do que a neve. Você percebe que já mudou. Antes desse versículo ele se coloca como o pior dos pecadores. Ele reconhece o seu erro. Ele entende que dentro dele mora o pecado. Mas a partir desse versículo ele muda a linguagem. Ele diz agora: já que o Senhor quer verdade de mim, purifica-me, porque eu quero ficar mais branco do que a neve. O que eu quero que a tristeza que está dentro de você gere em você hoje é esse desejo dentro de ti, que esse grito ecoe de dentro de você dizendo: purifica-me, Senhor. Pecar é que eu faço de melhor. Uou! Mas eu não quero mais ser Purifica-me. assim. Então clamo do fundo do abismo. Feche os seus olhos, levante a sua mão e diga isso em louvor: purifica-me, Senhor. E tem misericórdia de mim. E tem misericórdia de mim. Purifica-nos, ó Pai. Tem misericórdia de mim. Uou! Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Ele reconhece que precisava ser limpo, que precisava ser santificado. Você pode habitar num coração tão duro e frio como o meu. Uou! Será que ainda pode olhar através dos meus olhos que tantas vezes se desviaram? Será que ainda pode falar através dos meus lábios mentirosos? Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Tem misericórdia de mim. Eu não passo de um pecador. Uou. Tem misericórdia de mim. Eu preciso do teu santo e doce amor. Sim, tem misericórdia de mim. Pois eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim. Agora o negócio vai virando aqui. O negócio vai virando, porque no verso 8 e no verso 9 ele diz o seguinte: ele diz: faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Sabe o que é que Davi está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui: eu quero retornar ao lugar de intimidade. Ele está dizendo aqui: Deus, vira o rosto. Ele fala no versículo, ele diz: vira o rosto e me limpa. Eu imagino isso, Davi falando, aconselhando Deus a virar o rosto. Imagino que Davi é esse microfone, e ele diz: vira o rosto e me limpa da minha iniquidade. Porque Deus não pode ver o nosso pecado, mas ele diz: vira o rosto para o Senhor não ver, mas por favor, me limpa. De rosto virado, porque o Senhor não pode contemplar o pecado que está em mim, mas por favor, vira o teu rosto e me limpa. Vira o teu rosto e me limpa, me purifica, porque eu quero retornar ao lugar de intimidade. Será que ainda pode me amar? Eu estou aqui para te perguntar. Feche seus olhos, por favor. O que o meu coração precisa saber. Eu sinto o doce toque do Espírito querendo curar pessoas aqui agora. As palavras são difíceis de sair, mas eu vou tentar. Eu não posso mais viver assim. Há um grito preso dentro de mim. Correntes do pecado cairão aqui essa noite. Em minha alma que indaga. Jovens serão libertos do poder do pecado aqui essa noite.
Jesus, você ainda pode me Você será amar. liberto do poder do pecado Será aqui que essa ainda noite. pode me usar? Será que ainda pode me amar? Se arrependa, sinta a Você dor. pode habitar num coração tão duro e frio como o meu. Será que ainda podes falar através dos meus lábios mentirosos? Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Tem misericórdia de mim. Eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim, pois eu confio no teu grande e doce amor. Sim, tem misericórdia de mim, pois eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim. Sim, Deus! Sim, Deus! E o meu que eu Nos não batiza com arrependimento quero, essa noite, esse Deus! eu faço. E o pecado está sempre à minha porta. Nos batiza com choro! Pecar é que eu faço de melhor, mas eu não quero Sim, mais Senhor! ser assim. Então clamo do fundo do abismo da minha existência: Jesus, me ajuda e tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E tem misericórdia de mim. E ele diz no versículo de número 17: o sacrifício que agrada a Deus, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Deus não desprezará. Fica de pé comigo aí, quem puder. Hoje é uma noite de choro. E o mal que eu não quero, esse eu faço. E o pecado está sempre à minha porta. Feche seus olhos e começa a pedir perdão do Senhor. Pecar é que eu faço de melhor, mas eu não quero mais ser assim. Feche seus olhos e começa a pedir perdão do Então Senhor. clamo do fundo do abismo da minha existência: Jesus, Se arrependa. me ajuda e tem misericórdia de mim. E tem misericórdia de mim. E tem misericórdia de mim. Se arrependa, porque essa noite será uma noite de Jesus, choro. você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Você pode habitar num coração tão duro e frio como o meu. Será que ainda pode falar através dos meus lábios mentirosos? Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Tem misericórdia de mim. Eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim. Eu confio no teu grande Se arrependa amor. essa noite. Sim, tem misericórdia de mim. Seja curado essa Eu noite. não passo de um pecador. Seja liberto das correntes do pecado essa noite. Uou. Isso eu faço. E o
pecado está sempre à minha porta. Peça perdão do Senhor. Pecar é que eu Peça faço perdão de dele. melhor, mas eu não quero mais. Mude a ser sua rota assim. essa noite. Então clamo do fundo Se da volte vida pra da Ele. minha existência. Jesus, Retorne me ajuda. novamente. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. É uma noite de retornar. É uma noite de voltar pra Ele. Pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar?